Oramos, Deus. Oh, Jesus, te adoramos, Deus. Aleluia. Oh, Senhor, tu és lindo. Aleluia. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Preparado
tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite, Senhor, dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti nossa. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode declarar assim: Tu és digno de oh, tudo. tu és digno, Deus. Só tu és Deus, tu és digno. Declare: tu és digno, Senhor. Tu és digno, pois tudo vem de ti. Te exaltamos, te exaltamos.
amor pra sempre. Sou somente teu. Vem, Senhor, vem reinar em mim. Tu és digno de tudo, só tu és, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Tudo é para ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Podem se assentar. Pronto. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor continue falando, ministrando ao seu coração nessa noite. Sei que eu tenho uma expectativa no Senhor sempre para aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Gente, nós não tivemos um momento assim, dízimo e oferta, mas você tem liberdade para dizimar e ofertar. A gente começa a adorar, você tem liberdade. Chega no final, nós vamos estar orando, você dizima, oferta, tá bom? Em nome de Jesus. Passou aí, mas amém. Hoje à noite nós vamos conversar um pouco, né? Nós estamos com uma convidada especial aqui, Flávia. Nós vamos falar um pouco sobre pureza, né? Vamos falar sobre pureza, falar um pouco sobre santidade, irmãos. É num formato um pouco diferente, mas eu creio que vai alcançar a vida dos irmãos, eu creio que vai ser uma bênção este momento aqui. Antes eu quero orar com você, nós vamos orar neste momento. Muito bem, vamos orar, queridos, sentados mesmo, como nós estamos. Deixa eu terminar de ajeitar aqui. Amém, graças a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, te louvamos, ó Pai. Tu és santo, tu és digno de louvor, tu és digno de exaltação. Nós te exaltamos, como nós estamos cantando aqui. Tu és digno de tudo, tu és digno de todas as coisas. Tudo que nós temos vem de ti, vem do Senhor, vem do teu amor. Por isso, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu mover, venha falar aos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que a sua vida seja alcançada realmente por esta palavra, por esta conversa, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre pureza e santidade, né? Foi isso que nós propomos.
E assim, gente, eu posso testemunhar porque que eu trouxe Flávia, né? Flávia para falar aqui com vocês sobre esse assunto, porque eu entendo que é uma pessoa, pelo convívio que eu tenho com ela, é uma das pessoas que se move muito nesta área, entendeu? De santidade e de pureza, principalmente. São áreas que estão ligadas. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que quer dizer essas coisas, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Deixa eu terminar de me arrumar aqui, porque na verdade, as minhas perguntas ficaram no meu celular, mas ainda bem que a gente consegue puxar tudo para cá, para os outros lá, né? Mas eu consegui aqui direitinho. Então, assim, para a gente entender mais sobre isso, eu queria começar perguntando para a Flávia, né? Sobre o que é pureza. O que é pureza? O que é que você pode falar para a gente sobre isso aí? Amém. Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo responder tudo, né? Mas é difícil definir uma palavra tão simples, mas que tem algo tão valioso, né? E quando eu fui pensar sobre pureza, além daquilo que a gente convive, daquilo que a gente vive na prática, você vai pensar na palavra pureza. E eu fui dar uma olhadinha, fui ler algumas coisas e a palavra pureza, ela quer dizer aquilo que não se mistura, que não é contaminado, né? É como você pegar essa água aqui. Eu não vou dizer que ela é pura, que eu não sei se é, né? Mas vamos dizer que é pura, a gente bebe, né? A gente espera que seja. Nós esperamos que seja. Vamos dizer que ela é pura, né? E eu pegar e contaminar ela com um pouquinho de água com barro. Ela vai continuar sendo pura? Não. Alguém vai querer beber essa água, uma gotinha que seja, de água com barro ou qualquer outra contaminação, qualquer outra sujeira. A partir do momento que pingou uma gota nela aqui, ninguém vai querer usufruir mais dela, porque ela está contaminada. Algo que é puro se torna contaminado. Pureza é aquilo que não está contaminado, aquilo que não está misturado com o que contamina. Na prática, a gente pode falar de pureza em vários aspectos, né? Quando a gente pensa em pureza, a gente pensa logo em pureza sexual, né? Na vida sexual. Mas a pureza, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Aproveitando que você falou assim que a pureza abrange todas as áreas da nossa vida, eu queria perguntar o seguinte: quando Jesus ele trata desse assunto, porque assim não, claro que Jesus, eu não vejo assim, eu não me lembro pelo menos agora de um texto que diga assim, Jesus falando assim que, claro, além de ser bem-aventurados puros de coração, né? Mas assim eu digo assim, um outro texto fala assim, vocês têm que ser puros e tal, né? E o que essa pureza tem a ver com, porque você falou, abrange todas as áreas da nossa vida, né? Mas o que essa pureza, ela tem a ver com essa palavra de Jesus, isso que Jesus fala sobre ser puro de coração? O que quer dizer isso, ser puro de coração? O que é que você acha? Quando a gente fala em pureza e abranger todas as áreas da nossa vida, é interessante que eu citei esse texto para a Evelônio pela manhã, quando nós estávamos conversando um pouco sobre isso. Quando Jesus fala, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, né? E quando a gente vai pensar em contaminação e, claro, desligar um pouco da área sexual, que a gente pode abranger isso, mas a gente vai pensar no nosso pensamento, no nosso falar, no nosso comportamento, como a gente vê as pessoas, né? Porque há muita maldade por aí, né? E não é só maldade, não é só imoralidade, maldade de imoralidade, mas é maldade em todas as coisas, em todos os sentidos. Eu olho para alguém, eu já julgo ela. Eu não a conheço, mas eu julgo. Isso é impureza. Eu olho para as pessoas e eu já olho com maldade. Eu nunca olho e penso algo de bom, né? Tudo que eu vejo gera maldade no meu coração. Ou já dá aquela coisa assim, isso daí não é tudo que parece, não. Sabe aquela coisa que tem uma mente maldosa? Aquela pessoa que tudo para ela tem algo ruim.
né? Então, quando Jesus fala, bem-aventurados puros, eu vejo Jesus como alguém que viveu pureza em todas as áreas da vida dele. Para ele lidar com as pessoas da maneira como ele lidou, e pessoas em todas as áreas, a gente vai ver a mulher samaritana, a prostituta, e os próprios discípulos, o próprio Judas, né? Havia muita pureza em Jesus, né? Até quem ele sabia que ia trair ele, ele conseguiu agir com pureza com aquela pessoa. Então, assim, temos muito a aprender com isso. Você fala, então, assim, a pureza não é apenas uma questão que envolve, você disse, né, citando a área sexual. Então, entrou a questão da maledicência, né? Isso Da maledicência. Que é o julgamento. A maledicência é a maldade. A maldade. Muito bem, amor. E, assim, uma outra coisa que tem a ver sobre ainda esse conceito de pureza, qual é a diferença entre pureza e inocência? Porque muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Talvez vocês já me viram usar uma expressão aqui, eu não me lembro qual foi a última vez, mas eu lembro que eu já usei uma expressão aqui uma vez dizendo assim, uma inocência maligna, né? Eu ainda falei isso, né? Que são pessoas que fazem uso da sua condição, muitas vezes, ou de pobreza, ou porque é uma criança, ou tantas outras coisas, para a partir desta condição, que parece ser uma condição inocente, praticar o mal, né? Então, assim, inocência fingida. Eu falei maligna e fingida. Por isso que eu usei o termo, eu que criei esse termo aí, eu não sei, inocência maligna. Eu falei assim, uma inocência maligna, maldosa, né? Então, assim, qual é essa diferença entre inocência e pureza? Porque tem isso, algumas pessoas falam assim, fulano é inocente, né? Eu acho que a inocência parte do princípio da pessoa não ter consciência do que ela está fazendo. Eu posso dizer que Davi, vamos pegar Davi aqui de Lucas, que é uma criança, ele não tem noção de perigo, né, Lucas? Eu não vou falar de Esté, que Esté já tem 12 anos, então ela já tem noção do perigo. Uma pessoa inocente, se você falar assim, Davi, ele está no precipício, você faz o quê? Você segura ele, porque com a falta de noção de perigo dele, ele pode cair, até se jogar dali. Isso é inocência, entendeu? Pureza é diferente de inocência. Uma pessoa inocente, ela não tem consciência. Assim, ela não tem não é que ela não tem consciência no sentido de pensar. Ela não tem consciência, não tem noção do erro. De prudência também. Não tem noção do erro. Uma criança, a depender de certa idade, eu já tiro essa questão de inocência, né? Então, assim, a partir do momento que você sabe o que é certo e é errado, que você tem noção do que você está fazendo, não tem negócio de inocência, não, né? Então, tem essa ideia de que pelo fato de ser criança, existe inocência. E tem muito adulto também, gente, que a gente, na lida, e eu acredito que vocês já devem ter visto isso, que muita gente que se faz de inocente. Eu não sabia disso. Sabia o quê, gente? Está todo mundo sabendo, né? Então, assim, não entendia. Ninguém me falou, sabe? Sabe aquela coisa de você... Vamos partir para uma questão bem prática. Esses dias nós estávamos falando no curso daqui de ministerial e a gente falando sobre ética. E a gente falando sobre a ética em várias áreas da nossa vida, né? A ética, ela precisa ser aplicada, ela faz parte do nosso dia a dia. E a gente estava falando e uma pessoa falou assim, eu vesti uma roupa assim, e eu perguntei para uma pessoa se aquela roupa estava bem. Eu falei, pronto. A partir do momento que você perguntou, você já sabia que não estava boa. Porque se você soubesse que estava bom, tivesse certeza, você não precisava perguntar. Entendeu? A dúvida já faz parte disso. A dúvida mostra que aquela pessoa não é tão inocente. Entendeu? Se eu faço algo... A dúvida já sugere culpa. Já sugere culpa, não inocência. Muito bem, meu. Então, assim, só mais uma coisa aqui ainda dentro do conceito de pureza, como nós podemos relacionar, então, a pureza à santidade? Porque nós falamos sobre pureza e santidade. Está totalmente ligado, né? Bem
próximo são coisas que caminham juntas, né? Pureza e santidade. Não tem como eu caminhar, eu ter uma vida de santidade e não ter um coração puro, né? É algo que eu falo e que nós estamos falando aqui, que na prática, falo assim, é simples. Não, gente, é o nosso dia a dia, a gente está cercado de situações que nos roubam essas coisas, que roubam nossa pureza, que tentam tirar essa pureza, né? Então, assim, é algo que a gente vai vencendo dia após dia. Seja a pureza no falar, seja a pureza no andar, seja a pureza no pensar, no olhar para as pessoas, porque a nossa vida prática de santidade envolve pureza. Está totalmente ligada. Uma coisa que você falou, meu bem, que ela disse que definiu a pureza como aquilo que não tem mistura, né? Não está Ela contaminado. Não está contaminado. É interessante que hoje eu acho que não é muita novidade, né? No Antigo Testamento a palavra santidade tem a ver tem a ver com isso, né? Estar separado, não é isso? A famosa palavra, não haver né? mistura. A famosa palavra kadosh, né? Que quer dizer não misturar. No grego usa-se uma palavra chamada hagios. Gente, eu estou vendo isso tudo de novo, estou fazendo faculdade de teologia de novo, vendo isso tudo de novo, tem muita coisa que a gente está pegando em grego e não sei o quê. Eu acho que ainda vai dar um bocado de nó na cabeça ainda, mas é interessante que essa palavra hagios, ela tem uma conotação de brilho, ser brilhante. Inclusive, quando Jesus diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, ele está fazendo, então, uma alusão ao tipo de santidade que se espera. Então, algo que não se mistura, uma luz que seja pura e algo que tem essa separação, né? Mas é interessante que na vida nossa tem como essa coisa de eu sou santo e eu me separo de todo mundo. Qual é essa ideia? Eu sou santo, eu não fico com ninguém, eu não almoço com as pessoas, eu não estou perto de ninguém, É justamente isso que eu ia falar. Essa questão de ser santo e a gente conhecer como santo é ser separado, não quer dizer que eu vou entrar numa bolha e me afastar de todos. Quando a gente fala de pureza e não se contaminar, o texto da palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Quando a gente vai pensar em ser santo e ser separado, é eu ser isso daqui e eu poder permitir que as pessoas provem dessa minha vida, da vida que eu tenho com Cristo, sem eu me contaminar com elas, sem eu permitir que o que elas têm me contamine. Vocês estão entendendo? Ou seja, eu posso caminhar com as pessoas aí fora. Jesus me chamou para fora, para ser luz, não para estar numa bolha, mas que eu possa levar algo transformador para as pessoas e não ser contaminada com elas, pelas práticas delas, entendeu? A diferença é essa. O ser separado não quer dizer que eu vou me afastar das pessoas. Pelo contrário, nós vamos nos aproximar das pessoas, mas nos aproximar com uma vida de santidade ao ponto de que elas sejam contagiadas e eu não seja contaminada. Amém? Muito bom isso aí. Uma coisa também que vem aqui, esse conceito de santidade e separação, eu digo assim, da sociedade, ele vem a partir da Idade Média, quando é meio que uma moda, né, digamos assim, um costume, de que todas as famílias, elas separavam alguém, principalmente famílias ricas e tal, alguém para ir para um convento, seja mulher ou seja um homem, entendeu? E principalmente numa casa, quando tinha muitas mulheres, sempre se esperava que uma virasse freira, né? Era quase que uma coisa que gerava um status para as famílias. Aí tinha essa ideia do convento, né? Do convento. Ô, gente, nada contra isso aí, né? Quem quiser ir para o convento, que vá, mas assim... tinha-se essa ideia de que o fato delas estarem ali, elas estavam em santidade, porque elas estavam separadas de tudo. Quando vem a reforma protestante, um dos fatores que impulsionou a reforma foi que muitas freiras também saíram do convento e foram para as ruas, né? Elas foram, inclusive, a famosa Catarina Vambora, né? Vambora não, viu, gente? Catarina Vambora foi esposa do Martinho Lutero. Ela era uma freira dessas que saiu do convento e se casou com ele, que era padre, né? Mas só para a gente ter essa ideia, então, entre
Inclusive, muitas delas, em épocas de guerra, trabalhavam como enfermeiras, né? Das freiras. As freiras, elas eram treinadas como enfermeiras para cuidar de pessoas. Em algumas situações, elas eram parteiras, elas eram tudo que tinha para ser, elas davam conta de todas as coisas, né? Na verdade, o convento preparava elas também para a questão delas lidarem com aquilo ali fora, né? Com o mundo ali fora. É difícil viver uma vida de pureza hoje? Você acha que é difícil? É difícil. É fácil, gente? Não é fácil, não, gente. Não é fácil, porque a gente vive num mundo extremamente contaminado. Tudo que a gente olha, tudo que a gente vê... Gente, é um absurdo. Dessa vez nós não vimos. Mas quando a gente desce para Ilhéus, tem uma farmácia que o cartaz da farmácia fica na pista. Assim. Tiraram, ainda bem que tiraram aquele cartaz. Porque era um anúncio de uma farmácia, mas tinha uma mulher extremamente, assim, uma foto absurda. Assim, né? Eu falo, gente, o que tem a ver isso com a farmácia? Né? Então, vai dizer que alguém passa aquilo ali... Você faz. Eu fiquei escandalizada. Mas, assim, o mundo que nós vivemos hoje, ele é assim. Tudo que a gente vê, as coisas que nós ouvimos, muitas vezes... É por isso que eu falo de separação e não permitir ser contaminado, porque a gente vive no meio das pessoas, a gente vive nesse mundo, né? Agora, assim, não é fácil, mas é possível. Porque se não fosse possível, Jesus não teria vivido isso, né? Jesus não teria deixado o exemplo, né? Então, assim, tudo o que a gente vê hoje tem contaminação. A gente conversa com as pessoas, são palavrões. A gente liga uma televisão, são comerciais, né? Eu não sei muito assim, porque lá em casa a gente não tem TV aberta, né? Mas assim, não livra no YouTube você está assistindo alguma coisa e tem aqueles comerciais que volta e meia você tem que pular, não tem como pular aquilo, você fica assim, né? Então assim, a gente vive num mundo difícil de viver uma vida de pureza, mas é possível. É possível. Tem um texto na palavra de Deus, eu sou ruim de referência, viu, gente? Eu lembro dos versículos, mas não lembro da referência. Texto que fala sobre os jovens, né? Como conservará puro o caminho, o jovem poderá conservar puro o seu caminho, né? Aí o texto responde, observando a tua palavra, né? Na verdade... Provérbios, só no seu texto, o versículo. Na verdade, tudo é questão de escolha, né? Não é fácil, mas tudo que nós vivemos na nossa vida cristã ou na nossa vida, depende de uma postura, uma escolha nossa. Isso serve para mim? Não serve, então eu abandono isso, né? Eu me lembro que, na minha adolescência, eu vivi um tempo um pouco afastada da igreja, mas eu sempre fui criada num lar assim, que não se ouvia palavrões. Lá em casa, qualquer pensamento de palavrão, a gente perdia os dentes, né? Lá em casa, qualquer pensamento de palavrão, a gente estava sujeito a perder os dentes. Tempo bom. Né? Então, assim... A gente vivia nesse ambiente, não era perfeito, tinha muitas dificuldades, mas algumas coisas a gente tinha aquilo, assim, aquela criação, né, de não falar palavrão, música do mundo, as músicas seculares, na verdade, né, quando a gente fala música do mundo, parece que a gente é extraterrestre, né, músicas seculares, mas a gente não tinha muito isso, a gente ouvia muito música cristã, porque a gente cresceu na igreja. E houve uma época que eu me afastei um pouco, apesar de não ir em festa, nessas coisas, mas parei de ir na igreja. E aí eu já comecei a ouvir músicas seculares e passar muito tempo assistindo filmes e tal. Enfim. E chegou um momento que eu tive uma experiência com Deus naquele período. Eu me posicionei diante de Deus e eu tive uma experiência com Deus e eu precisei abandonar todas aquelas coisas. Eu precisei fazer
colocar no lugar daquilo que eu abandonei algo de Deus na minha vida. E foi o que eu fiz, né? Eu ouvia músicas de adoração, eu ouvia rádio, os cultos da igreja, e Deus falou comigo algumas vezes pela rádio, né? Eu tive experiências assim, usou pessoas na rádio para falar comigo, né? Eu trocava o tempo que eu passava assistindo TV à noite, eu ia orar, eu ia ler a Bíblia, eu ia estudar, né? Então, assim, foi um processo, mas foi possível, né? Aí você fala assim, quando eu me posicionei nesse sentido, eu falei, Deus, eu não quero caminhar numa vida como se isso fosse normal, né? Como se... Não que eu era assim, eu nunca gostei continuei sem falar palavrão e tudo. E eu me lembro que nessa época eu estudava ainda, e as pessoas na escola, meus colegas de escola, eles viram a diferença tão grande naquela transformação que Deus fez em minha vida, que eles começaram assim, quando eles falavam palavrão, eles falavam assim, respeita a Flávia aí. Gente, ó Flávia aí. Né? Então, eles começaram a olhar para mim de uma forma diferente. E ao invés deles agirem como agiam antes, eles começaram a me procurar para ajudá-los. Né? Quantas pessoas eu orei, quantas pessoas eu ouvi, e eu era adolescente. Eu ouvi muitas meninas, eu aconselhei, eu orei por elas. Né? Então, a transformação que Deus fez na minha vida me fez ser um referencial naquele momento, na escola e em outros lugares, e por causa de uma postura, uma escolha. Muito bem. Vamos mais uma coisa aqui, depois eu tenho uma pergunta um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos aqui. Será que você acha que nós nos acostumamos, de certa forma, com a impureza? Porque você falou assim sobre as propagandas, né? Falou das propagandas, falou das questões na rua e tal. Mas isso parece que faz parte do dia a dia das pessoas, ninguém se importa mais, os palavrões. Tem a questão que você citou dos filmes, as séries. Hoje, né, você está ali na Netflix, tem tudo e tal. E o que você acha? Eu acredito que muitas pessoas se acostumaram com isso, né? E a gente tem que ter cuidado para não nos acostumarmos. Vou citar novamente o texto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 12. 12, 2. Muito bem. Olha só. É interessante que quando a gente fala em acostumar, tudo é uma questão de disciplina, né? Lá em casa, a gente sempre gostou muito de assistir filmes. Eu aprendi a assistir filme com a Evelone. Quando eu comecei a namorar com a Evelone gostava muito de assistir filme. Mas eu sempre fui muito... seletiva com filmes, né? Eu sempre fui muito seletiva. Por exemplo, eu não gostava de filme com muita violência, não gostava de filme que tinha cenas de imoralidade, de sexo e tal. E algumas vezes lá em casa, nós íamos assistir algum filme, e quando estava no comecinho ali, a gente parava. Não deu pra gente. Tem muito palavrão. A gente vai terminar esse filme, vai estar com o quê na cabeça? Um bocado de palavrão na cabeça, por mais que era um filme de ação e tudo, que esse filme de ação tem muito. Gente, nada contra, quem gosta, não tem um... Eu não suporto filme brasileiro. Porque filme brasileiro, 99% das palavras são palavrões. Né? Então, assim, não suporto filme brasileiro. Parece que brasileiro, o vocabulário dele é palavrão. Então, assim, não vale a pena. Esses dias, eu e a Evelone, nós fomos assistir um filme e tinha muito palavrão. Filme brasileiro. Filme brasileiro de um atleta. Eu falei, gente, não é possível. Não conta a história da vida da mulher, não. Só fala palavrão. Teve que abandonar o filme. A gente teve que abandonar o filme. E outra coisa que eu determinei lá em casa foi assim, se eu quero que meus filhos cresçam com a mente pura e caminhando para ter uma vida pura, para ter um casamento e um relacionamento puro, vamos cortar. Cortar não, porque a gente já não assistia. Eu falei bem assim, não serve para a gente alguns filmes. Porque hoje, por incrível que pareça, filmes de 14 anos, você fala assim, 14 anos, vamos assistir. Quando vê, está uma bagunça. Aí, assim, a gente passou a ser muito seletivos com o filme. Eu falei, não serve para a gente.
Porque se nossos filhos a gente quer conservar, quer que eles tenham uma mente pura, um relacionamento puro, a gente não vai permitir que essas coisas estejam dentro da nossa casa. E a gente cortou mesmo, né? Então, assim, a gente, cada vez que passa, a gente é mais seletivo com tudo isso. Você falou sobre a questão de filhos, e aí vem que tem toda uma discussão hoje sobre esta sensualização das crianças, né? Já tem esse discurso de gênero também, e outros temas que começam a surgir, tipo poliamor, essas coisas. E não é novidade hoje que os alvos são as crianças. Os alvos são as crianças. Isso não é uma novidade, todo mundo sabe. Mas, assim, a pureza no convívio ou na lida, né, é uma criação baseada na santidade e na pureza. Você acredita que poderia melhorar essa situação hoje, digamos, da educação? Com certeza, com certeza. Voltando à questão das pessoas se conformarem, né, de estar acostumada com isso, gente, parece que é tudo muito natural, né? Você entra numa sala de aula, é tudo muito comum para as pessoas. Você chega num cursinho, eu fiz um cursinho em Conquista, e teve um dia que o professor passou um filme, eu falei, dá licença, estou indo embora. Sinto muito, mas isso daí não vai me acrescentar em nada para a matéria, entendeu? Então, assim, a coisa é muito escancarada, as pessoas lidam como se fosse tudo muito normal, né? E isso vai roubando mesmo a pureza das pessoas. E você olha, quando pensando nessa questão das crianças, se você tem um filho, uma filha, que ela se veste como uma mulher adulta, que ela se comporta como uma mulher adulta, que ela veste roupas curtas, que ela dança como as mulheres adultas dançam por aí, na verdade, você está expondo aquela criança a olhares maldosos. Estava contando para a Evelônio hoje, eu vi um vídeo de um pai, não justifica, gente, eu não concordo com isso, mas um pai chegou numa sala de aula e quase mata o professor. Ele quase mata o professor, mas o professor estava mexendo com a filha de 14 anos dele. Entendeu? Então, assim, é um mundo difícil. Você não confia mais nas pessoas. É um absurdo isso. Então, assim, se eu não cuido, se eu não preservo a pureza da minha filha, se eu não falo para ela, olha, filha, você tem que se vestir assim, você tem que se guardar, você não pode se exibir, seu corpo é para ser guardado, é para o casamento, você não pode assistir isso não serve para você. Claro que eu ensino as coisas a eles dentro dos princípios bíblicos. Mas eu falo, isso não serve para você, não serve para você, eu estou guardando ela. Aí você pensa assim, vídeos que nós vimos de crianças extremamente sensuais, a gente vê isso direto no TikTok, não é isso? Criança, gente pequena, aquelas danças absurdas. Aí você pega e fala assim, é o pedófilo. Um bocado de gente com a mente doente e os pais também com a mente doente, que permite que as filhas se exponham dessa forma. Então, assim, as pessoas vão achando que tudo é normal, mas não perceberam que isso que eles estão achando normal está adoecendo mais e mais o mundo e está trazendo mais e mais problemas, né? Então, toda essa impureza é gerada por causa desse normal. Não tem nada demais. Eu posso assistir, eu posso ver. Meus filhos estão em casa, vêm também, né? Minha filha, ela é livre, ela pode usar o que ela quiser, ela pode ir em festa. Gente, é por isso que o mundo está desse jeito, né? Então, assim, a desconstrução e o normal do mundo vem gerando esse desastre que nós vivemos no dia a dia. Então, assim, muitas vezes a gente fica espantado com esses projetos de lei maluco que de vez em quando... É projeto, ainda bem que muita coisa é projeto de lei não passa, graças a Deus. Mas esses projetos de lei que surgem sobre pedofilia, tipo, para tornar a coisa normal. Outro dia estava transitando um projeto de lei sobre incesto, né? Queria legalizar a prática do incesto, né? Então, a coisa, quer dizer, dentro de casa, sensualizando crianças, famílias.
E a gente vê um movimento hoje a respeito da família, muita gente falando, porque família é tudo, e as pessoas se esquecem que a base da família, para que ela tenha esta força para vencer todas as investidas que estão vindo sobre ela, a base é uma vida santa, é uma vida diante de Deus, é uma vida de prática de pureza, não é verdade? Sejam os pais e os filhos também. Uma coisa também que eu ia te perguntar, meu bem, é o seguinte, eu perguntei assim, nós nos acostumamos com a pureza, uma outra coisa que eu ia perguntar é o seguinte, por que a pureza é vista como algo antiquado, fora de moda, careta? Por que a pureza é assim? Porque a gente fala assim, não, está normal, toda pureza, mas o rapaz chegar na escola ali, ele tem 17 anos. Mas vou botar 17, eu estou sendo bom. Ele falar que ele é virgem. Ele está frito. Entendeu? Então, assim, é como um tabu. Ele vai sofrer bullying o resto da vida. Gente, mas isso é algo muito sério. Entendeu? Porque se ele tem 17 anos e ele já teve uma vida ativa, com quem que ele andou, né? Então, assim... E assim, quando a gente vai pensar em antiquado, esse normal que deixa tudo livre, tudo solto, tudo torto e a direito, deixa o mundo, deixa a vida levar e você vai vivendo de todo jeito, é isso que vai trazer prejuízos emocionais para tantos adolescentes e jovens. Um bocado de jovem doente, meninas depressivas, porque se entregou muito nova, né? Porque já tem envolvimento com não sei quantas pessoas, já dormiu com não sei quantos rapazes. Nós lidamos com isso na vida real, gente. Isso é muito sério. Né? Aquilo que é antiquado para as pessoas aí, para a gente é um presente. Né? Você que é pai e mãe, que você tem filhos, você que ainda vai ter, pense nisso, o que você quer para os seus filhos, que mundo você quer que eles vivam e como você quer que eles sejam tratados. Como você quer que eles sejam tratados. Né? Porque as pessoas nesse negócio de antiquado é normal, é isso e aquilo, você não pensa que você está incluindo seus filhos nisso, nesse normal. Então, assim, eu me lembro que eu tinha 15, 16 anos. A gente fala antiquado agora, mas na época em Conquista tinha micareta. Naquela época em Conquista tinha micareta. E eu na escola, as minhas colegas, elas disputavam, elas apostavam que ia beijar mais no micareta. E ainda bem que era beijar naquela época. Né? Gente, eu falei, gente, que horror. Né? E assim, tinha essa questão da virgindade também, elas perguntavam, era careta já naquela época, né? Mas para mim sempre foi um motivo de orgulho, eu me orgulhava de ser assim, de viver assim, mas eu ficava assim, eu falava, meu Deus do céu, como é que não é a vida, a cabeça dessas meninas, né? Porque as pessoas pensam que isso não vai trazer um prejuízo, mas traz um prejuízo absurdo na alma, nas emoções dessas pessoas. Né? Então, assim, cuidem dos filhos, cuidem, as jovens e adolescentes precisam se cuidar e entender como você é precioso. Isso parte muito do princípio de você entender o valor que você tem, o valor que a sua família tem, o valor que seus filhos têm. E como vocês querem, como nós queremos que eles vivam e o que eles... qual vai ser a colheita deles para o futuro. Porque tem também esse discurso, gente, que fala assim, né? Hoje tem uma das discussões, né? Faz parte dessas agendas progressistas, é a questão do aborto, né? E a ideia é falar para a menina, eu mando no meu corpo, né? O homem pode fazer o que quer com o corpo dele e tal, eu mando no meu corpo e tal, e tira-se esta responsabilidade, né? Com as suas ações. E no final das contas, quer dizer, quem está perdendo, aí você chega para a criança e fala assim, olha, faça tudo o que quer. Chega para o adolescente e fala, tem uma vida que quer. E se alguma coisa acontecer, eu tiro de você tudo aquilo que podia te dar um pouco de responsabilidade, porque se você engravidar, vai e tira essa criança daí, não tem nenhum problema. Então, assim... Não sobra nada, né? E no final, espera-se que estas pessoas, né, esse ser humano seja normal.
Não, e Tem que ele seja normal e que ele não precise de um psicólogo depois, um psiquiatra. um psiquiatra, um psiquiatra, Psiquiatra. e principalmente, né, que ele consiga fazer alguma coisa boa no mundo. É. E isso é impossível, não é verdade? Então, assim, as pessoas se acostumaram com a impureza, foi algo que nós falamos, então parece algo antiquado, né? Uma outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte: como a pureza pode determinar as colheitas que a pessoa pode ter, uma vida de pureza hoje, seja na infância, na juventude, ou na fase adulta, né? A outra pergunta que eu ia fazer, já emendando com essa, porque muitas vezes a gente fala de pureza, aí você pensa assim que, é como no início você falou, a pureza não tem a ver apenas com a questão sexual, mas às vezes as pessoas imaginam assim, pelo fato de você servir a Deus, ter uma vida, né, diante do Senhor, que pureza e casamento, né, porque entra a questão sexual, não combina, não é verdade? Quando eu pessoalmente penso o seguinte, que o único ambiente que permite que você fale desses assuntos ou que você tenha uma vida sexual ativa com pureza É dentro do casamento. É o casamento, né? Tinha uma frase antiga do Ministério Casados para Sempre, aquele MMI, né? Ministério Casados para Sempre, que era assim: Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento, né? Mas então, a pergunta é o seguinte: como a pureza pode determinar, então, essas colheitas que a pessoa vai fazer na vida dela? Vamos pensar na raiz desses problemas que a gente, às vezes, vai tolerando, né? Que a gente vai deixando passar essa questão de pureza, achando que isso não vai trazer prejuízos para as pessoas. Você pensa numa criança, que ela é inocente, né? De algumas coisas, ela tem um coraçãozinho puro e ela é abusada. É roubada a pureza dela. Essa criança ela vai crescer com vários transtornos, vários problemas, e a gente vê isso o tempo todo, né? Pessoas que não sabem sua identidade sexual, não se conhece, tem problemas com sua família, tem problema com o pai, tem problema com si mesmo, dos suicídios e tantos outros problemas, relacionamentos, convívio, gente, desencadeia várias coisas, né? Então, a gente vai ver na raiz disso, desse negócio de a pureza é antiquado. Nunca foi antiquado, né? Quando se rouba a pureza de uma criança, aquilo se torna um problema terrível. A gente vê histórias de pessoas que foram transformadas pela graça, pelo poder de Deus. Mas existem muitas pessoas que não alcançaram isso ainda. E vivem muitos transtornos, né? Então, e colhe muitas coisas. Quando a gente fala que a pureza ela não é antiquada e ela é importante, e quando a gente fala da questão sexual, que é interessante que a Evelane falou bem assim, existe, a frase diz assim, o sexo é seguro no casamento, mas tem muitos casais que não vivem uma vida de pureza. Vamos entrar aqui nessa questão. A pureza ela precisa ser buscada. Você precisa buscar e estar em Deus e, sabe, ter o coração disposto a ser puro. Eu gosto muito do texto que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Né? Eu gosto muito desse texto e eu faço desse texto muitas vezes minha oração. Porque, assim, existem muitos casais dentro do casamento que não têm uma vida de pureza. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque a gente, um assunto que vale a pena citar, porque tem muito equívoco, porque a religião é uma coisa que camufla e atrapalha muito a religião. Porque eu já vi situações, tá ali o casal, digamos assim, o homem, sua esposa e tal, e ele encosta nela alguma coisa, um toque, porque no casamento eles já conseguem ter esses sinais, esse entendimento, e a mulher fala, tu é muito carnal. Com a mulher dele, ele tem que ser o mais carnal possível, né? Não? Então, assim, sai de mim, tu é muito carnal, só pensa nisso. Então, com você o pensamento da pessoa está virado para aquilo, gente, porque muitas vezes há esse equívoco, né? Existem pessoas que têm bloqueios, aí você vê pessoas seguinte, que viveram uma vida de impureza, viveram tantas quando eram coisas, solteiros, e no casamento ele é bloqueado.
não consegue ter prazer, não consegue se entregar. A gente vê muito disso, gente. São colheitas, viu? Pessoas que elas vivem uma vida. Sou solteira, então estou com todo mundo. Aquela vida que o povo vive aí. Chega no casamento, elas se bloqueiam, né? E isso é um perigo. A gente já viu muitos jovens lidando com essas questões, jovens casais que lidam com essas questões de dúvidas. Eu casei, será que está certo? E passa na cara e briga, por que isso? E compara. Gente, isso é terrível. Quantos homens já teve, quantas mulheres já Isso teve? tudo é colheita. Isso tudo é colheita. Entendeu? Isso tudo traz muito prejuízo para o casamento. Porque o outro lado, só um minuto, meu bem, quer deixar claro aqui, para você continuar falando sobre esse assunto, é o seguinte, porque tem gente que pensa que pureza no casamento é o lençol com buraquinho. Não, pureza no casamento. Teve uma história, inclusive, de uma senhora, né, que chegou para uma professora minha, seminário, e falou assim, aí o esposo dela partiu, né, morreu, o irmão foi para a glória, aí chegou para, minha irmã, era um homem de Deus, era um homem santo, minha irmã, ele nunca me viu sem roupa, nós nos casamos jovens, nunca me viu sem roupa, nunca me tocou, era ali o lençolzinho com buraco. Ela falou, minha irmã, coitado desse, ele morreu assim, desse jeito, não sabe o que perdeu, não é verdade? Era um santo mesmo, coitado dele, né? Vamos pensar aqui na questão que eu falei sobre pureza no casamento também, e que eu estava falando. Existem muitos casais que usam da pornografia dentro do casamento, né? E a questão de pureza, quando a gente fala de pureza no casamento, isso precisa ser buscado, certo? Nós não vamos entrar nesse detalhe porque é muita coisa, muito pano para manga. É no dia que a gente for falar só os casais. Mas a pureza dentro do casamento é algo extraordinário, gente. É algo extraordinário. Né? É algo bom, é algo lindo, é algo que faz bem, né? Quando você sabe que você é de alguém, que você só é daquela pessoa, né? E a gente pensa assim, talvez alguém pense assim, e é possível alguém que já viveu uma vida, né, diferente, antes de casar ou antes de servir a Deus, ela reconstruir essa pureza? É possível. Ser restaurado é possível. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele faz todas as coisas novas. Ele faz tudo novo. Se alguém que já viveu uma vida, que, claro, não deixa de trazer um prejuízo, porque colheita é colheita, certo? Independente de você ser cristão ou não ser, colheita é colheita. Não pensa que só quem está lá fora, que não é crente, que colhe, não. Crente também colhe as coisas. Então, plantou, colheu. Então, assim, quando a gente vai pensar que alguém que viveu uma vida diferente, que alguém que se envolveu com muitas pessoas, e ela recebe o Senhor Jesus, e ela está disposta a buscar uma vida de pureza, o Senhor faz. O Senhor transforma, o Senhor muda o coração das pessoas. O Senhor restaura de fato essa pureza. E eu tenho testemunhos eu conheço pessoas que vivem isso, uma vida restaurada na pureza, nesse sentido. Mas precisa buscar, viu? Precisa querer muito e precisa estar disposto a renunciar, né? A vida nossa é uma vida de renúncia, né? E para a gente viver uma vida de pureza, a gente precisa viver uma vida de renúncia. O texto que você citou, né, parafraseou, 2 Coríntios 5,17, né? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Nós temos que ter isso na nossa mente, meus queridos, porque assim, é um desafio para nós, entendeu? É um desafio, mas Deus, como diz a palavra, o Senhor ninguém tenta, cada um é tentado pela sua própria iniquidade. Mas ninguém é provado acima das suas forças, não é verdade? Ninguém é provado acima Ninguém das suas pode forças. dizer assim, eu não sabia o que estava fazendo, eu não tinha escolha.
Eu não tinha escolha, eu não sabia o que eu estava Isso é fazendo. conversa de gente descarada. Né? Desculpa, essas palavras não podia, É né? inocência fingida, né? Esse negócio de não